Olá pessoal, a Suzep divulgou essa semana os números consolidados do mercado de seguros do ano de 2020. E eu vim aqui conversar contigo sobre o incrível crescimento do seguro D&O. Eu tinha falado isso lá no começo da crise, do coronavírus, lá em março de 2020. Eu falei, gente, o D&O cresce quando tem crise econômica, porque com a crise os administradores aumentam a percepção de risco deles, eles percebem que eles precisam ter uma pólice e blá blá blá, blá blá. Na verdade, eles percebem que podem ser demandados, aí descobrem que existe uma pólice para isso e costumam contratar. Então, várias empresas que às vezes não tinham um limite menor, passam a contratar ou passam a aumentar o limite. E o D&O foi crescendo mês a mês, todo mês comparado com o ano anterior, ele despontava com um crescimento bem relevante. E isso realmente se confirmou, Fechou com 53% de crescimento. E o número absoluto chama muito atenção, porque em 2019 esse mercado era de 600 milhões e o ano passado foi de quase 1 bilhão, 919 milhões. Para você ter noção, o D&O ele costumava, assim, ter um valor absoluto de mercado bem parecido com o RC profissional, Sempre foi um pouquinho maior que o RC profissional, em termos de volume de prêmio, mas era bem próximo, Um tinha 200 ou 250, aí no outro ano 300, 330, Então sempre foi ali meio parecido. Aí nos 2 últimos anos o D&O começou a crescer um pouquinho mais que o RC profissional. Aliás, começou esse movimento na Lava Jato, que a Lava Jato foi um fenômeno que provocou um agravo no prêmio das apólices maiores. Então, não necessariamente aumentou a contratação do D&O, Não foram mais empresas que passaram a contratar. As empresas que pagavam 1 milhão de prêmio, 500 mil de prêmio, às vezes 5 milhões de prêmio, passaram a pagar 8, 2, e só dessas apólices, já promove aí um crescimento considerável no mercado. Mas o ano passado, quando a gente vai analisar os números, a gente pode tirar algumas conclusões, É claro que cada seguradora aí pode dar o seu feedback de cresceu porque teve ajuste de prêmio, cresceu porque aumentou os limites contratados, cresceu porque aumentou o número de apólices contratadas. E algumas pessoas tendem a falar assim, mas cresceu porque por conta da crise as taxas aumentaram. Essa pode ser uma das razões, mas não é a única. Por quê? Tinha seguradora que nem tinha apólice praticamente e cresceu muito no ano passado. Então, não é aumento de taxa somente, porque se fosse só isso, quem tinha 1 milhão de produção passaria a ter 1,5 milhão, 2 no máximo, e não de 1 para 6, Então, a gente vê pelos números que realmente houveram diversos fatores que provocaram esse crescimento, assim, totalmente acima de qualquer expectativa, tanto em relação ao cenário econômico brasileiro, quanto ao cenário securitário também, Que muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram, muitas empresas cortaram custos, despesas, investimento em seguro, e mesmo assim o D&O cresceu 53%. E esse 53%, lembrando que equivale a 318 milhões de reais. Ou seja, o D&O cresceu quase que o tamanho do RC profissional. O RC profissional, ano passado, atingiu 400 milhões, mas só de crescimento, de diferença de um ano para o outro, o D&O quase que atingiu o tamanho do mercado do RC profissional. O D&O, ele também tem uma característica um pouco diferente, Para você que está pensando, eu quero começar a trabalhar com D&O, tem mais apólice, tem menos apólice, como que funciona? O D&O tem menos apólices emitidas do que o RC profissional. Porque o RC profissional, ele tem apólice de pessoa física, então ele tem apólice de R$300 de prêmio, de R$1.000 de prêmio. E o D&O é só contratado por pessoas jurídicas, Apesar da legislação prever a possibilidade de contratação pelo administrador, hoje nenhuma seguradora comercializa o produto, então, se não tem o produto, não tem como ser contratado, Então, ele só pode ser contratado por empresas em benefícios dos seus administradores, o que acaba tendo um prêmio mínimo, entre aspas, maior do que o RC profissional. Então, em termos de número de apólices emitidas, o RC profissional tem muito mais apólice emitida do que o D&O, porque o prêmio médio do RC profissional é menor do que o prêmio médio do D&O. E o D&O também tem muitas empresas
que praticamente correspondem aí a 30% do mercado, né? As empresas grandes de capital aberto, as instituições financeiras, as empresas que têm grande exposição ambiental, tributária, consumerista, com o governo também, né, que participa de muitos contratos públicos, as próprias empresas públicas que contratam seguro D&O, né, a Petrobras, a Eletrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, essas empresas pagam um prêmio altíssimo, né? Só o prêmio delas aí, se juntar das empresas públicas que eu citei, deve dar mais de 50 milhões de reais, né? Só dessas empresas. Então, imagina como elas puxam aí o mercado, né? Entre aspas, crescimento do mercado. Mas esse crescimento é legítimo porque, como eu falei, algumas seguradoras novas cresceram muito. Alguns destaques aí que eu separei, né? Analisando os números, né, de crescimento em número absoluto, né, ou seja, aquele valor mesmo de prêmio que aumentou de um ano para o outro, porque quem é pequeno é fácil crescer 1000%, né, se eu tinha 10 mil de prêmio e agora eu tenho 2 milhões, né, fica um crescimento em percentual absurdo, mas e quem já tinha 100 milhões de prêmio, né, aí para ela crescer 100%, ela tem que fazer mais 100 milhões. Então, um dos primeiros destaques aqui que eu separei é em número absoluto. A Zurich e a Tóquio cresceram, aumentaram 60 milhões de prêmio no ano passado. E a Zurich já era vice-líder aí do mercado de D&O, então assim, ela já era bem grande e ainda aumentou, né, cresceu aí no seu volume de prêmio 60 milhões de reais. E a Tóquio também. Veja que a Tóquio cresceu 172%, em 2019 ela tinha um total de 39 milhões, e o ano passado passou para 107 milhões. E a Zurich, de 124 milhões, passou para 187 milhões. Então, não dá para a gente pensar que, nossa, só foi agravo de taxa, aumento de prêmio, não. Aqui, realmente, houveram novas contratações, enfim, cresceu, de fato, o mercado, né? Já a Chubb, ela cresceu 24%, de 211 para 261. Ela continua líder de mercado, mas ela cresceu bem menos do que a segunda, a terceira e a quarta colocada, né? E a quinta também, que é a Argo, no ranking aí do D&O. E a Chubb, sim, pode ser que tenha tido um reajuste dos prêmios dos clientes que ela já tem, né, no seguro D&O, e esse próprio reajuste já impactou, mesmo que não mudou o número de apólices da empresa, ainda assim representando um crescimento, porque ela tem muitas apólices de empresas maiores, né? Então, o da Chubb não dá pra gente saber se foi um aumento do número de apólices ou se foi simplesmente reajuste de taxa. Uma coisa também que me chamou muito a atenção de falar das seguradoras menores, que somente a seguradora do Banco Safra não cresceu ano passado, que teve uma queda de 34% no volume de prêmio, né, de 3 milhões 750 mil que era em 2019, caiu para 2 milhões e 400. Mas ela foi a única seguradora que não cresceu em 2020. Gente, que carteira que isso acontece? Todas as seguradoras cresceram, todas as seguradoras cresceram. Então, assim, não tem como a gente falar, ah, não, isso aí foi ajuste de taxa. Ah, não, isso daí foi aumento de limite. Não, gente, aumentou a demanda por D&O, O cyber, que é a menina dos olhos, né, é o novo mercado, não sei o quê, é um mercado que está no início, que tem muito potencial de crescimento, mas o mercado inteiro de cyber dá 50 milhões, o D&O cresceu 300, só o ano passado. O D&O cresceu 6 vezes o tamanho inteiro do mercado de cyber. Então, olha como o D&O é uma oportunidade de mercado. E aí, voltando, né, à análise dos números das empresas menores, né, que, na minha opinião, né, reforçam essa ideia que eu tenho de que realmente aumentou a demanda pela contratação do D&O, vamos à Austral. Ela, em 2019, estava começando a operação, né, só tinha 211 mil de prêmio emitido e passou para 6 milhões 247. Oi? De 211 mil para 6 milhões. E vejam que as seguradoras não diminuíram. Não foi assim, mas ela comprou a carteira de alguém. Ah, não, a seguradora X que saiu do mercado, agora é essa, agora é aquela. Não, todo mundo cresceu. E as menores, a maioria cresceu muito. Outra que cresceu absurdo também. A ESE, de 8 mil, né, que também estava começando no seguro de D&O, 5 milhões. E aí, traçando um paralelo com o RC profissional, né, as duas seguradoras que também estão
começando no RC Profissional simultaneamente com o J&O, elas cresceram bem menos no RC Profissional do que no J&O. A Argo, que eu falei para vocês também que teve um crescimento enorme, né, de 147%, saltou de 16 milhões para 40 milhões. A Suiz de 9 para 22 milhões. A Star de 4 milhões para 18 milhões. A IG também, né, de 79 para 112 milhões. Enfim, os números não mentem, né? Todo mundo cresceu, com exceção do Safra, então a gente consegue ver aí, fazer uma leitura clara de que aumentou a demanda pelo seguro J&O. Então, trabalhar com o seguro J&O agora não é apenas uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negócio. Poxa, acho que eu vou investir nessa área, né, para ampliar os horizontes aqui da minha corretora, para aumentar aqui a oferta de produtos. Não, J&O agora é vital para você manter seus clientes. Você tem uma empresa que é seu cliente na área de transporte, tem uma empresa que é seu cliente na área de garantia, na área de saúde, vida, previdência dos funcionários, empresarial, enfim, não importa. Essas empresas, os administradores a qualquer momento vai ter esse estalo e falar, opa, eu preciso de um seguro J&O. E na hora que ele for falar contigo, J&O, eu vou ver como que funciona. Você acha que ele vai esperar você ver como funciona? Ele vai jogar no Google e vai ver os corretores lá que fazem anúncio, né? Que falam, ali se posicionam como especialistas no seguro. Eles vão procurar os corretores que entendem do assunto. Afinal de contas, é a proteção do administrador. Não é assim um seguro protocolar para atender um contrato específico que estão exigindo uma tal de apólice. Não, é para proteção do patrimônio pessoal dele. Você acha que ele vai colocar na mão de qualquer um, de alguém que não passa segurança de entender sobre J&O? Claro que não, ele vai procurar o melhor, alguém que realmente passe a impressão para ele de que sabe o que está fazendo, quais são as coberturas que precisam ser contratadas, quais limites são indicados. Então o J&O agora está ali na lista dos seguros a serem contratados pelas empresas, não é mais algo que um tem, outro não tem, não. Olha como aumentou a demanda. E para quem se questiona, Tabata, mas nossa, já atingiu quase 1 bilhão. Será que ainda tem espaço nesse mercado? Será que a maioria das empresas já não contratam? Pelo contrário, a maioria das empresas ainda não contratam. As empresas de middle market, né, que as seguradoras chamam, que são as empresas aí de faturamento até 100 milhões de reais, a maioria delas nem sabe que existe o seguro, que vê uma situação dessa e de repente procura alguém e acaba contratando, mas ela tá lá esperando a sua visita para falar, olha, então tem esse risco, mostrar exemplos, olha, você pode se proteger, o prêmio é muito baixo comparado ao investimento que você, comparado à proteção, aliás, que você vai ter com esse seguro, então vale muito a pena. Quando você mostra os riscos, mostra a proteção e fala do prêmio, eles ficam, tem certeza que é só isso? Claro que eu vou contratar. Então, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade de entrar nesse mercado para ontem. Se você não entrou em 2029, você já perdeu aí 300 milhões de oportunidade. Então, se liga, J&O é um seguro agora padrão nas empresas, não é algo sofisticado, algo só para empresa de capital aberto. Os números não mentem, tem muito potencial ainda para crescer e eu espero que você faça parte desse crescimento. Se você quiser ter acesso à relação completa, né, com o resultado de todas as seguradoras, tem um link aqui nesse vídeo, é só você clicar que você vai receber todas as informações no seu e-mail.